Bom dia, família abençoada. Bom dia, meus amados, paz e bem. Vou pegar aqui a minha liturgia diária. Começar mês de janeiro. Vamos lá. Hoje, dia 15 de janeiro, né? Vamos lá, o evangelho está em São Marcos, capítulo 1, dos versículos do 29 ao 39, e vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãs, desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, ó luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Como são belos os pés do mensageiros que anunciam o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Em casa, cura a sogra de Pedro, a qual logo se dispõe a servi-los. A multidão acorre a ele para que alivie os seus males. Bom, meus amados, a palavra de Deus aqui tocou duas coisas para mim. Primeiro, a primeira coisa que tocou aqui para mim, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto.
eu venho falando, eu falei, eu acho que durante essa semana, que a gente tem que se colocar, tem que sair de cena várias vezes e se colocar à disposição do reino de Deus, rezar um pelos outros, mas como? Não podemos estar rezando, nós temos que, sabe, acordar de madrugada, sabe, ter aquele momento com Cristo, sabe, aquela conexão com o céu. E às vezes a gente precisa, sabe, ter um localzinho, um momento. E eu acho que às vezes a gente não tem, não sei se, eu tô falando por mim, tá? Mas eu não tenho às vezes eu tenho dificuldade de encontrar um local. Então por isso que às vezes eu falo assim, procura uma capela perto da tua casa. Eu me desconectei, eu tava tendo uma conexão com as capelas aí devido às minhas enfermidades, eu me desconectei. E o evangelho me tocou de novo aqui. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares e aldeias, redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Aí vamos voltar um pouco aqui, né? No início, Jesus saiu da sinagoga, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Por que eu voltei aqui? Simão já era um leigo. E ele poderia ou não poderia entrar lá na casa da sogra e Xandara, Candra, e aí, minha sogra, eu te desejo, fazer palavras de orações, tentar tirar a sogra, porque a sogra já estava com febre. Olha, e Simão já vinha acompanhando Jesus, olha o tempo. E Simão já deveria estar, Jesus, poxa, minha sogra já deveria estar ali no canto de orelha dele. E Jesus não ia parar a caminhada dele para atender a sogra. Jesus vinha no tempo dele, ele ia atender a sogra de Pedro, né? Então Pedro nesse período já deveria estar incomodado, com certeza, e já deveria ter ido lá para tentar salvar a sogra. Mas Pedro, pela obediência, não fez isso. Por quê? Sabia que era um demônio. E ele não poderia contra aquele demônio. Porque, meus amados, nós não podemos enfrentar um demônio. Só Deus pode enfrentar tal demônio. Ou então, só um verdadeiro consagrado, um bispo, um padre, um preparado para enfrentar um demônio. Não qualquer um leigo. E hoje nós vemos por aí qualquer leigo querendo enfrentar um demônio. E a palavra de Deus vem nos avisar sobre isso. E naquele momento, Pedro era um leigo, não era um preparado. Então, Pedro respeitou isso. Amém? É o que eu consigo entender. Olha lá, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Amém? Então eles estavam numa peregrinação, né? Então Pedro sabia de tudo isso, mas esperou o retorno para casa para ajudar a sogra. Amém? Pois sabia que ele não poderia fazer aquilo, somente Jesus poderia fazer aquela cura. Ou seja, meus amados, você e eu somos leigos, estamos aqui todos os dias na palavra de Deus, mas não confunda. Não é porque nós estamos aqui, Xandara e Cântara e eu falando a palavra de Deus, você não se sinta um abençoado. Nós somos servos de Deus, sim. Nós estamos aqui todos os dias falando da palavra de Deus, mas nós não somos melhores do que o outro aqui. Só porque ele não está falando da palavra de Deus, não quer dizer nada. Ele é que somos todos iguais. Amém?
Somos todos dependentes de Jesus Cristo. Ele já disse, sem mim nada podeis fazer. Eu dependo de Jesus Cristo. Eu preciso dele. Eu espero por ele. Assim como todo mundo aqui espera. Então, é um recado para aqueles leigos que querem invocar o nome de Jesus para expulsar demônios, às vezes até para tentar ajudar o próximo. Mas cuidado, muito cuidado. Respeite. Vá chamar o sacerdote. Vá conversar com o sacerdote, para o sacerdote ir até o seu bispo. Não faça da sua cabeça. Isso pode ser perigoso. Porque você, muitas vezes, você pode estar fazendo isso achando que o diabo é fraco. O diabo não é fraco. Também não estou dando moral para o diabo, não. Eu estou querendo dizer que isso não é brincadeira. Amém? Deus é maior, mas nós precisamos respeitar. Tenhamos cuidado. A própria palavra de Deus nos mostra que e ele se aproximou, segurou a mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los imediatamente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, assim como estava em Isaías 35. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar do deserto. Meus amados, outra dica que eu quero dar: quem puder acordar de madrugada, fazer orações, súplicas, conversas pessoais com Jesus Cristo. Seja um amigo íntimo de Jesus Cristo. Você conversa com ele. Colocar suas situações de enfermidades, suas situações com seus filhos, com o seu casamento, suas situações com as suas amizades, suas situações financeiras, tudo. Você pode escolher um horário, eu escolho a madrugada. Eu parei da madrugada, eu quero voltar com a madrugada, acordar de madrugada, conversar com Jesus Cristo. Faz um bem danado. Dica de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que nos livre e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.